deixa a glória, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono do céu e vem para morrer. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, ela levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és, tudo tu és pra mim. Queria ler com os irmãos em Romanos, capítulo 11, verso 33 ao 36. É um texto que nós, há poucos, acho que 2 ou 3 domingos, meditamos aqui, mas agora eu quero dar uma olhada mais geral, diferente do que nós fizemos. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Qual é o problema fundamental do mundo evangélico? O problema fundamental, Lutero disse que nós precisamos ouvir o evangelho todos os dias, que tudo isso que nós cantamos, tudo que nós cantamos hoje, né, estava cheio de cruz, de Cristo, de expiação, de propiciação, de tudo que Deus fez. É disso que o mundo evangélico precisa, do evangelho. É estranho você, de qualquer maneira, a vida cristã é uma vida que necessita diariamente do evangelho, mas nossa geração vive uma secura do evangelho. Esse é o problema fundamental do mundo, e esse é o problema fundamental da igreja. A igreja recebe Deus muito inconsequentemente. Como eu disse no início do culto, a gente estava olhando lá para Lucas 24, né? Aqueles homens não tinham olhos para enxergar, porque eles não esperavam enxergar nada. Eles estavam muito inconsequentemente falando sobre Cristo, falando sobre os últimos acontecimentos, mas tudo era muito inconsequente, não havia dele uma expectativa, não havia nenhuma dessas coisas. Então nós recebemos Deus muito inconsequentemente, nós recebemos a verdade de Deus muito distante, nós aprendemos, estou falando de quem está estudando, na verdade, grande parte do mundo evangélico hoje não prega o evangelho, verdade alguma. Mas nós podemos estudar a justificação de maneira inconsequentemente, olhar para todas essas coisas sem nenhuma expectativa e sem sermos atingidos. Nós, por causa disso, temos achado a graça de Deus muito ordinária. Aquele hino Amazing Grace, uma graça maravilhosa, uma graça incrível. É óbvio que no evangelho humanista, a graça não é maravilhosa nada, é o homem que faz tudo, não é? Deus está só esperando, mas aqueles que compreenderam, podem também, apesar de compreender o sola gratia, sabe, e as doutrinas da graça, e mesmo assim, agir como se a graça fosse uma coisa muito ordinária, e nós pensamos no julgamento de Deus como algo muito benigno. A Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus disse: olha, vocês temem quem pode matar vocês, cortar o pescoço de vocês, sei lá, queimar vocês. Não digo que vocês deviam temer essas coisas, porque o que essas pessoas depois de matar vocês podem fazer? Mas eu digo a quem deveis temer: temam aquele que depois de matar o corpo joga vocês no inferno. Ele está dizendo: olha, não veja o julgamento de Deus como uma coisa benigna, como uma palmada de um pai que, na verdade, não quer disciplinar o filho coisa nenhuma. Não é?
Não vejo o julgamento de Deus assim, não vejo o evangelho como uma coisa muito fácil de compreender. A maior parte das pessoas da nossa geração vão morrer nas igrejas assim, nunca ter entendido o evangelho. E o Cristo é muito comum. O Cristo é só um mestre, o Cristo é só alguém que vai inspirar a cidade a ser melhor, inspirar a nós fazermos boas obras. Muito comum, portanto, hoje eu quero falar sobre o que nós estávamos fazendo aqui antes desse momento de meditação, né, de adoração. Quero falar sobre doxologia. É uma palavra familiar para os cristãos, e a definição são a junção de duas palavras gregas, né? Doxa, que significa glória, o peso da beleza de Deus. A glória é a manifestação gloriosa, né, visível, da santidade de Deus. E só Deus é santo, né? Há um aspecto em que só Deus é santo. Ele é separado, ele é transcendente, ele tem um valor infinito, só ele dá vida, tudo mais recebe vida. Uma barata e um arcanjo têm coisas em comum, entende? Eles são criatura, eles recebem a vida de Deus, a existência deles vem de Deus. Então você pode achar que entre a barata e um arcanjo há uma distância infinita, mas não há. Mas entre Deus e um arcanjo há uma distância infinita, tanto quanto há entre Deus e a barata, porque Deus é Deus e o resto é criatura, nada se aproxima dele. Então Deus é santo, porque ele é separado, todo o resto recebe a vida dele, ele não recebe vida de ninguém. Paulo estava declarando isso nesse texto que nós lemos. Então essa é a santidade de Deus, é o seu valor absoluto, ele é único. E a gente aqui no mundo, quanto mais uma coisa é única, mais cara ela é, não é assim? Mas, cara, tem pouco diamante é caro. Se tivesse diamante pela rua, jogado no chão, ele não era caro. A raridade faz ele ter esse valor incrível. Então, Deus é único. O valor de Deus é infinitamente maior do que de toda a criação junto. Se você pegasse todo ser criado, todo o universo, o valor disso é zero perto de Deus. Então, você vê que Deus tem um valor infinito, porque ele é único, então só ele é santo. A glória sempre é a manifestação disso, e nós sabemos que glória fala do peso, assim. Nós sabemos o que é a vida de alguém ter um peso em nossas vidas. Nós vivemos o nosso dia porque a vida de outras pessoas tem um peso em nossas vidas. Nós sentimos esse peso, e nós podemos agir por causa de determinadas coisas que têm um peso. O dinheiro tem um peso na vida das pessoas, não é? Faz elas acordar cedo, trabalhar. Dependendo de como seja esse peso, você está dando glória mesmo ao dinheiro. Ele está tendo um peso no qual você decide a sua vida com Deus, conforme isso vai prejudicar ou não você ganhar mais dinheiro. Você não tem tempo, porque teu tempo é para o dinheiro. Você está dando peso para aquilo, está dando glória para aquilo. Em cada decisão que você vai tomar, em vez de você pensar como vai honrar mais a Deus, você pensa isso, vou perder dinheiro, vou ganhar menos dinheiro. Você vê, o dinheiro tem mais glória, tem mais peso. Então, Deus deve ter o peso infinito em nossas vidas, em todas as decisões. O peso é Deus, é em relação a Deus, o resto se encaixa. É isso. E glória também é a beleza, fala de beleza. E você sabe que beleza é uma palavra que a gente não tem muito como definir. A gente pode definir o que é um iPad para as pessoas que nunca tiverem visto. A gente pode explicar como é e como funciona. Você pode explicar como uma bola de futebol, os gomos, cheia de ar. Mas se alguém te perguntar o que é a beleza, você diz, beleza, não sei explicar. Mas quando eu olho para uma coisa assim, a coisa me encanta, assim, o pôr do sol, o sorriso do meu filho, a face da minha esposa, me encanta, beleza. Você não tem como explicar a alguém o que é a beleza, você tem como experimentar a beleza. Então, glória fala dessas duas coisas, e doxa fala disso, então, quer dizer, glória. E logia é uma palavra cheia de glória, de espanto, uma palavra de louvor. Mas você vê, é algo mais pesado do que isso, é glória mesmo, é uma expressão verbal que manifeste a glória de Deus, e que declare essa glória de Deus. Então,
é a beleza que você vê que te faz louvá-lo, que faz você ter que expressar como você faz com as outras coisas. Que sol lindo, que praia linda. Então, a doxologia é algo totalmente sobre Deus, que inexoravelmente te leva à adoração. Então, é uma palavra familiar. Agora, ela aparece em todas a Escritura do Velho e Novo Testamento, doxologias. A Bíblia está cheia de doxologias. Então, eu queria ter uma noção do significado disso para nós, e olhar para algumas ilustrações, e depois olhar para alguns textos particulares. Por exemplo, tem um Salmo 150, famoso, diz assim: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e com a harpa, louvem-no com os tamborins e com danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Você vê, é uma doxologia, é como está acabando, não o livro de Salmos, porque a gente costuma dizer que nós temos o livro de Salmos, mas na verdade o livro de Salmos são 5 livros, não é? E a gente às vezes pode não perceber onde termina um e acaba outro, mas as Bíblias que têm explicações melhores avisam lá onde acabou o primeiro livro. Por exemplo, o primeiro livro dos Salmos termina do Saltério no capítulo 41. Então, quando você lê o último versículo do capítulo 41, você vai ver que é um encerramento desse primeiro livro. O segundo livro termina no Salmo 72, o terceiro no Salmo 89 e o quarto no Salmo 106, onde começa o quinto livro, que acaba nesse salmo que nós lemos. Então, cada final de cada livro que compõe os salmos, que são esses 5, você vai ver até que ele vai dizer lá: aqui termina os salmos de Davi, o livro de Davi e tal, vai acabando, doxologia, e a conclusão de cada um dos 5 livros é uma doxologia. Ou seja, cada livro dos salmos acaba com uma doxologia, mas o Salmo 150 é uma doxologia toda, e antecedendo a ele tem algumas doxologias. Então você vê, esse livro ele começa e termina com doxologia. O primeiro livro termina com uma doxologia, o segundo também, o terceiro, o quarto, o quinto, o último salmo todo é uma doxologia, e alguns salmos que antecedem estão cheios de doxologia, porque é como se isso fosse crescendo à medida que isso o livro vai chegando à sua conclusão, vai acontecendo mais doxologias. E agora nós precisamos compreender, a doxologia sempre é uma reação aos atos de Deus que mais mostram a sua glória. Por isso, as doxologias estão sempre ligadas à obra salvífica de Deus, ou seja, à aliança eterna, porque Deus fez esse plano para mostrar as glórias infinitas de Cristo, a beleza infinita, e como Efésios diz, por exemplo, para mostrar a sua multiforme sabedoria por toda a eternidade. Ou seja, ele fez uma aliança, um plano eterno que mostrasse mais da sua glória. Então, as doxologias na Bíblia estão sempre associadas àquilo que mais mostra a glória de Deus. E como a salvação mais manifesta a glória de Deus em sua completude, ela está sempre ligada a isso. As doxologias na Bíblia nunca estão associadas a coisas mundanas. Eu estou falando mundanas aqui, não estou falando de coisas pecaminosas, a coisas comuns. Elas nunca estão associadas a coisas transitórias, a coisas que, enfim, entenda, há um perigo de você banalizar as doxologias. Isso não acontece na Bíblia, isso nunca deve acontecer conosco. Por exemplo, você vai a um shopping e aí perto da loja que você queria ter uma vaga de carro, você, glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso, essa vaga aqui, você banalizou. Na Bíblia nunca tem doxologia assim, sabe? Eu vou para a praia hoje, você acorda de manhã e está sol, em vez de estar chovendo, glória a Deus, porque Deus é poderoso, maravilhoso, sol brilhando. Não tem doxologias assim na Bíblia. Você está banalizando isso.
Não é? Certamente você não vai ser uma pessoa que vai compreender o que a Bíblia ensina sobre doxologia. Quando o sol estiver feio, você não vai falar nada. Quando não tiver nenhuma vaga no shopping, você vai reclamar. É por isso que não é banalizado isso na Bíblia, sabe? É bastante comum você ver as pessoas, jogador de futebol, acaba um jogo, faz um gol lá, sei lá, venceu a partida. Glória a Deus, toda a glória seja dada a Deus. É horrível, horrível, banaliza. Na Bíblia nunca é assim, sabe? Então, quando as doxologias aparecem, estão sempre associadas àquilo que mais manifesta realmente a glória de Deus em Cristo. Ou seja, o plano eterno, a obra salvífica de Deus. Por exemplo, a primeira vez que aparece uma doxologia no Novo Testamento é em Lucas 2, Lucas capítulo 2, e ela é dada por quem? Pelos anjos. Porque, como Paulo diz, na plenitude dos tempos ele enviou o seu Filho. Isso é o plano eterno de Deus. Então há uma doxologia. Logo depois há uma outra doxologia dada por Maria. Então em Lucas 2,14 os anjos dizem: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede seu favor imerecido. Você está vendo? Eles explodiram em doxologia. Mas por quê? Porque o Filho de Deus veio ao mundo. Aquilo que Deus planejou lá na eternidade, chegou o momento, a plenitude dos tempos. E Maria, ao perceber todas essas coisas, ela explode em doxologia. Não porque tinha vaga para o burro de José em algum lugar. Entende? Ela explodiu em doxologia, ela disse: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Lucas 1, 46 a 55. Então você vê, a doxologia ela cerca o nascimento de Cristo. Ela está sempre assim. Há uma doxologia em Lucas 19, não é? Que é o louvor pela chegada do Messias. Mesmo sem compreender, as pessoas sabiam que a chegada do Messias devia ser recebida com verdadeira doxologia. E Jesus, quando nos ensina a orar, nós sabemos que toda oração tem um alvo, que é o nome de Deus. Por isso que, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Daí para frente, todo o resto da oração é só por causa desse pedido. Esse é o pedido da oração. Todo o resto é para que esse pedido seja cumprido. Para que nós existimos? Para que o nome de Deus seja santificado, seja visto como único, separado, como eu estava explicando o que é a santidade de Deus. Então, para que a glória dele seja vista. Então, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Para que venha vir o reino? Para que teu nome seja santificado, Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Para quê? Para que o teu nome seja santificado. Nos dá o pão a cada dia. Para quê? Para mim poder viver uma vida que santifica o teu nome no mundo, para que tu seja glorificado através. Se eu estiver morrendo de fome, eu não vou, eu preciso que tu me sustente, mas para um objetivo, Deus. Não quero muitos anos e muita saúde para curtir a vida, não, eu quero que teu nome seja santificado no mundo. Eu estou no mundo, guarda a minha vida física no mundo, para que eu santifique o seu nome. Perdoa os meus pecados, porque eu sei que meus pecados não santificam o seu nome, não manifestam a sua glória. Então perdoa os meus pecados, para que eu esteja limpo, para que o teu nome seja santificado. Sabe, você vê, não me deixe cair em tentação, porque se a tentação vence, teu nome é desonrado, teu nome não é santificado no mundo, quando a tentação vence. E toda oração, ela fala sobre o nome de Deus ser santificado, e todo o plano eterno de Deus, a aliança eterna em Cristo,
o plano salvífico é para manifestar essa glória, esse nome de Deus ser santificado por toda a eternidade. Então como é que Jesus encerra a oração? Com uma doxologia: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Toda oração deve ter esse molde. Então o Novo Testamento está cheio de doxologias, sempre associada com a questão da salvação, diretamente, sobre tudo que Deus revelou sobre si mesmo, através de Cristo na salvação, ou indiretamente associado, mas sempre algo que manifeste essa glória final de Deus, naquilo que mais manifesta a glória de Deus. Então você vê, eles nunca lidam com a doxologia, com a adoração, com o que nós fizemos aqui um pouco antes, de uma maneira trivial. É por isso que eu disse, se você veio, por exemplo, adorar a Deus nesta noite, como um pai vai olhar o dragão debaixo da cama do filho, sem expectativa, sem razões claras, não é o encanto do Evangelho, você está como aqueles discípulos. A parte do louvor acabou, nós estamos já na palavra, e você não está vendo Cristo, está vendo, porque a doxologia ela nunca é trivial, ela nunca lida com aquilo que é mundano. A grande empolgação do nosso coração não é porque aquilo não vem de Deus. Você vê, aquilo vem de Deus e é maravilhoso, mas aquilo Deus está fazendo por todos os homens. Não é assim? Teve sol hoje, teve sol para todo mundo, sabe? Teve comida hoje, teve para todo mundo. Está com saúde? É maravilhoso, agradeço a Deus por isso. Mas também tem gente que está vivendo a vida totalmente longe de Deus, está com mais saúde que você. Mas as coisas sobre a salvação só diz respeito a quem está em Cristo. Essas revelam Deus de uma maneira que mais nada revela. Então é totalmente diferente. Fala sobre algo transcendente, redentor, que nos mostra a glória de Deus na face de Cristo. E todas as outras coisas, a gente só vê como meios para isso. É como a oração do Pai Nosso. Oh Deus, venha o teu reino, para que o teu nome seja santificado. Me dá o pão de cada dia, para que eu possa viver uma vida que santifique o seu nome. Se você pede qualquer coisa a Deus com outra intenção, esqueça, a sua oração não pode estar sendo mais ouvida do que a de um homem mundano, porque você está orando como um homem mundano. Esse tipo de oração, Tiago diz assim: vocês pedem mal para gastar com vossos deleites. Vocês não estavam pensando na glória de Deus quando pediram isso. Vocês estavam pensando em aproveitar, e vocês estavam fazendo como o mundo faz. E nunca as doxologias na Bíblia, então, são triviais ou ligadas às coisas comuns. Ao mesmo tempo, elas devem caracterizar a vida do cristão. Isso mostra como o Evangelho, por isso que Lutero diz que o Evangelho deve estar, nós devemos lembrar do Evangelho todo dia, porque você vê, só o Evangelho, só essas verdades produzem as grandes doxologias. Nem a vida de adoração é possível sem uma compreensão profunda, constante, sendo trazida a nós de novo e de novo. Então esse deve ser um assunto permanente em nossas vidas, permanente. O dom da salvação, o dom da graça, como eu estou livre da ira, o sangue do Cordeiro, propiciação, expiação. Isso deve estar enchendo o meu coração. E isso vai encher meu coração para sempre. Você sabe que na eternidade é sobre isso que nós vamos cantar. O céu é maravilhoso, queridos, mas os cânticos no céu não falam sobre o céu, falam sobre a cruz. Este é o Cordeiro que esteve morto e ressuscitou. Digno é o Cordeiro de receber, pois com o seu sangue ele comprou para... Você vê, os cânticos no céu, apesar de o céu ser perfeito, maravilhoso, não estão falando sobre, como é bonito o céu, como é lindo aquilo, eles estão falando sobre aqui a terra. Como ele propiciou o seu povo, como ele salvou, como ele deu a sua vida, como ele deixou o seu trono de glória, quantas belezas ele manifestou. É sobre isso que nós vamos cantar para sempre. Então nós vamos infinitamente, de forma consistente, de eternidade em eternidade, glorificar a Deus pelas mesmas razões que as doxologias transbordam na Bíblia e devem transbordar diariamente. Louvor no céu não vai ser uma coisa mais sublime, porque vai ter um assunto mais sublime. Não tem um assunto mais sublime no céu do que a cruz,
do que o plano eterno de Deus, que manifesta a sua multiforme sabedoria. Então, cada respiração celestial, cada movimento celeste vai estar produzindo uma doxologia, mais doxologias, e isso vai encher toda a eternidade, porque nós vamos começar a ver isso de todos os ângulos possíveis, vendo as belezas de Cristo cada vez mais profundamente, em todas essas verdades, toda a realidade no céu. Nós não podemos falar sobre o tempo, já que nós estamos pensando na eternidade, mas cada realidade, cada experiência será um eterno pulsar e respirar doxologia diante de Deus. Isso vai estar sendo tirado do nosso coração todo o tempo. No início do século XVII, George Herbert escreveu assim: tu que tem dado tanto a nós, nos dê só mais uma coisa, um coração agradecido, que flua doxologias. Nós só queremos isso. Você vê, ele está dizendo o seguinte: nós já temos tantas coisas, nós queremos um coração do qual as doxologias nascem e explodem, para que cada batida de coração seja uma resposta de louvor, em conexão com o Cordeiro, em conexão com a beleza da cruz, em conexão com as doutrinas que manifestam o teu plano eterno, a tua predestinação, a tua eleição, o teu chamado. Doxologias do Novo Testamento, então, são associadas à salvação, e é como se cada vez que os apóstolos estão falando sobre salvação, sobre evangelho, é como se eles tivessem começado a sacudir uma garrafa assim de champanhe, começa a haver uma pressão dentro, e vai chegar uma hora que, puf, a rolha explode. Doxologia. Isso é doxologia, é ser agitado pela verdade, a verdade que mais glorifica a Deus, a manifestação do seu plano eterno, até que você comece a exaltar a Deus, porque a pressão da alegria, a pressão da gratidão, ela comprime os nossos corações, e o topo sai, e toda essa coisa que está dentro de nós sai pelas nossas bocas. Então você vê, são explosões de louvor, são explosões de alegria, não é nada trivial, não tem nada a ver com a música do mundo, não tem nada a ver com o que o mundo está fazendo, não é a versão evangélica de nada, é algo que o mundo sequer pode imaginar. Deus nos criou para sentir esse gozo infinito. Você pode ver, mesmo no mundo, Deus nos dá sinais, para a gente não esquecer. No Velho Testamento, Ele instituiu a Páscoa, para que as pessoas lembrassem todo ano. Nós temos facilidade de esquecer, por isso que Lutero diz, nós temos que lembrar o Evangelho todos os dias. Acorde de manhã, lembre primeiro do Evangelho, contemple primeiro a face de Deus em Cristo, e depois vai olhar para a face dos homens, porque nós esquecemos. Então Deus, por exemplo, fez a Páscoa, para eles lembrarem, como com mão poderosa, misericórdia infinita, Deus tirou eles do Egito, como uma sombra do que Ele vai de fato fazer naqueles que Ele escolheu como seu povo no mundo, que estavam debaixo de um jugo, de uma escravidão, como a palavra de Deus diz, Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então Ele instituiu, vamos ver, Ele também instituiu a ceia. O que é a ceia? É para nós olharmos para a cruz com mais cuidado, para gerar o quê? Doxologia em nossos corações, doxologias mais profundas, é por isso que alguém me perguntou, por que os hinos que vocês cantam falam tanto sobre cruz, Jesus, justificação, a ira de Deus sobre você? Porque é o Evangelho, porque é o que Deus fez, é uma explosão de louvor, doxologia. Então no Novo Testamento isso acontece o tempo todo. Eu estava olhando para algumas hoje, vamos olhar para algumas doxologias aqui, vamos pontuar algumas coisas. Por exemplo, nós estamos estudando o livro de Gálatas, e você vê, Paulo está com o coração muito pesado, Paulo não faz saudação, não é como as outras cartas, ele não faz agradecimentos, o Evangelho está em jogo ali, é a carta mais grave, porque a coisa mais séria, mais importante é o Evangelho, mas mesmo assim, logo no início, Paulo vai explodir numa doxologia. Ele só fala, apesar dessa gravidade de Paulo, apesar dele nem fazer as introduções que ele faz, ele começa a falar. Quando ele chega no 3, ele fala sobre o Evangelho. Como eu disse, quando nós estávamos meditando, ele resume todo o Evangelho
numa expressão. O primeiro capítulo de Gálatas não está falando sobre o Evangelho. Eu lembro que eu falei aos irmãos que é como se nós entrássemos num lugar muito lindo, num museu lindo, e você só abrisse as portas, ninguém pudesse entrar nas salas com tesouros enormes, e você só pudesse olhar, está vendo? Está vendo? Depois a gente vai voltar e vai para outra, está vendo? É isso que Paulo faz. Depois, nos capítulos de 2 em diante, Paulo vai explicar o Evangelho, mas no primeiro capítulo é só uma olhada, mas mesmo assim, ele explode em doxologia quando ele fala no Evangelho. Ele diz: graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Aí vai começar o Evangelho. Ele diz que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente século mau, ou desse presente era perversa, segundo a vontade do Deus o Pai. Pronto, o Evangelho, ele resumiu, talvez seja o melhor resumo do Evangelho em poucas palavras. Aqui está falando sobre um monte de coisas fundamentais, o coração do Evangelho. Quando ele fala sobre isso, quando ele resume o Evangelho assim, o que ele faz? O que acontece? Então, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Pai. Acabou. Ele explicou todo o Evangelho. Aí ele explode em doxologia: a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, todas as doxologias são assim na Bíblia. Elas estão ligadas àquilo que o Pai fez, planejou na eternidade, a aliança eterna em seu Filho, a beleza que o Pai vê no Filho, que Ele quer manifestar. Então, pare nesse ponto. Paulo começa a escrever essa carta. Ele fala sobre a graça, a paz, que são os dois grandes benefícios da salvação. Porque a graça, ela vem para nos trazer paz com Deus, para que a gente possa ver todas essas coisas. A Bíblia diz assim: justificados, pois pela fé temos paz, porque nós nascemos inimigos de Deus, como nós gostamos de cantar, filhos da ira, nascemos filhos da ira, nós já não estávamos mortos, nós odiávamos Deus. E outro dia eu estava até falando com alguém, que alguém disse assim: aquela pessoa está no engano, mas no coração dela ela não sente, isso não importa. Eu estava dizendo, o mundo inteiro odeia Deus. Você não vê ninguém dizendo que odeia Deus, mas odeia Deus, é inimigo de Deus, é filho da ira. A mente humana, a Bíblia não diz nem que tem inimizade contra Deus, ela é a inimizade. Você vê, a Bíblia quer deixar claro de que não há como você fazer as pazes, porque você pode fazer as pazes entre dois inimigos, mas você não pode fazer as pazes com a inimizade. A inimizade é a inimizade. Não é? Quando eu tenho inimizade para com aquele lá, a gente pode tirar a inimizade e a gente pode ter a comunhão. Mas quando a inimizade mesmo não pode ser feita com ela, porque ela é a inimizade. A Bíblia diz: a mente do homem é inimizade. Paulo não disse que ela é inimiga, ela é a inimizade. É só um milagre, só Deus pode fazer. Então, depois que ele fala sobre Cristo, graça e paz, a graça, tudo foi feito para nos colocar de novo. A Bíblia diz: Jesus morreu justo pelos injustos para nos levar a Deus, para fazer a paz pelo seu sangue. E depois que ele fala a respeito do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados, e nessa simples declaração, que deu a si mesmo pelos nossos pecados, isso engloba a obra redentora maciça de Cristo, tudo que foi expiação, propiciação, tudo que foi necessário na entrega de Cristo para que nossos pecados fossem propiciados, expiados. Então, fala sobre a encarnação, ele se esvaziar, descer ao mundo, viver como servo, ser obediente até a morte, e morte de cruz, humilhação. É por isso que ele usa: ele deu-se a si mesmo pelos nossos pecados. Literalmente, ele se ofereceu em sacrifício. E você tem então o quê? Expiação substitutiva, expiação eficaz. Todas as grandes doutrinas estão aqui nessa declaração de Paulo. Você não está mais sob nenhuma condenação agora. Deus não é mais um juiz para você. Tudo que o juízo de Deus queria foi derramado. A lei de Deus e a ira de Deus foi derramada totalmente nele, de tal maneira que agora não sobrou nenhuma ira para você. Você nunca mais peca contra a lei de Deus,
numa situação judicial. Agora, a sua relação é totalmente com o Pai. Isso é maravilhoso. É tudo isso aqui, essa é a implicação. Ele se entregou por nossos pecados. Significa que nossos pecados, portanto, já foram tratados. Não só os do passado, mas os do presente, os do futuro. Não há nenhum pecado mais a ser tratado diante de Deus. Por isso, Ele é fiel e justo ao perdoar um homem regenerado. Ele é justo por quê? Porque seria injusto se Ele não perdoasse. Porque a relação dele não tem nada a ver com a lei foi totalmente satisfeita. Agora ele tem essa relação paternal. Aqui então está uma afirmação que engloba tudo, todas essas coisas, a encarnação, autoesvaziamento, para satisfazer o juízo de Deus, né? A justiça de Deus, o perdão do pecado aplicado a nós. É uma afirmação maciça. Nós podíamos ficar meses estudando essa declaração do apóstolo Paulo. E o perdão dos pecados é essa marca distintiva da doutrina cristã, o coração. Qual é o coração da doutrina cristã? É justificação. Então, somente pela graça, não é? Pela fé, que é um dom de Deus, comprado por Cristo. Então, Paulo traz toda essa verdade quando ele está falando aquela frase. Por isso nós estamos autorizados a ter comunhão. Você vê, o que faz você ter comunhão com Deus não é a santificação, é a justificação. O que faz você ter acesso a Deus, você ser habitado por Deus. Porque imagine se você fosse habitado com Deus quando você parasse de pecar. Você não ia ser habitado por Deus, querido. O que acontece é que, justificados, pois pela fé, nós temos paz com Deus. Isso era necessário, fundamental. Por quê? Porque para nós sermos santificados, Deus tinha que habitar em nós, mas Ele é nosso inimigo. E nós é inimigo dele. Ele não podia habitar em nós, porque ele não pode habitar um lugar contaminado pelo pecado. O que faz então o Espírito Santo poder? O Espírito Santo é Deus, não é? Habitar em nós. É a justificação. Porque a justificação diz justo. Deus pode habitar nele. Ele agora é um templo. Ele é um templo do Espírito Santo. Quem fez a justificação, é por isso que essa ordem nunca pode ser alterada. A santificação, você vê, é exatamente porque eu já tenho essa união para sempre com Cristo, e todos os meus pecados foram apagados, e agora o Espírito habita em mim por causa disso, por causa da justificação. Ela fez tudo, consequência dela é que Ele habitando em mim, vai agora aos poucos me santificando. Você vê, o que dá total acesso a Deus, liberdade, habitação de Deus é a justificação. Ela é o fim da lei para todo aquele que crê, para todo aquele que foi chamado. Por isso que, se você inverter a ordem, como nós estávamos estudando em Gálatas, você perdeu o Evangelho. Em nenhum lugar, em nenhum momento, quando nós pecamos, nossa comunhão rompe. Mas por que o Espírito Santo continua em nós? Porque nós ainda somos justos. Nós ainda somos, aos olhos de Deus, totalmente santificados. Ele se tornou da parte de Deus, Paulo diz no final de 1 Coríntios 1, santificação, assim, todas as coisas. Deus continua lá, porque a santificação é só a aplicação da realidade dessas coisas que eu já tenho. A justificação faz tudo, o resto é um fruto dela, a santificação. É por isso que, quando Paulo fala, ele fala, os que antes conheceu, esses predestinou, quem predestinou chamou, quem chamou justificou, quem justificou glorificou. Você pode pensar, por que ele não falou sobre santificação? Porque a glorificação é o fim do processo de santificação. É a hora que todo pecado foi vencido para sempre. Então ele não precisa falar, porque a glorificação é a declaração de que o processo de santificação chegou ao fim. Você vê, tudo isso é certo, ele fala no passado, porque, tendo sido justificados, nós estamos em paz com Deus. Então Paulo está ruminando tudo isso em sua mente, a verdade tremenda do perdão final na justificação. E agora, quando eu peco contra o meu pai, não contra um juiz, nunca mais estou debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre mim, e agora, se eu peco, meu coração sente o peso disso. Então ele segue a fim de que ele possa nos livrar do século mau, segundo a vontade do Pai. Essa palavra, na verdade, ele nos livrar, nos resgatar, é uma palavra forte,
não é? De você estar no meio de algo totalmente mortal, totalmente destrutivo, totalmente final para a vida. E é o sistema satânico, condenatório, que engloba todo esse mundo. O mundo jaz no maligno. Vocês foram livres desse mundo que jaz no maligno. Vocês não pertencem a ele, vocês estão livres desse presente século mau. Apesar de estarem vivendo aí no meio dessa geração perversa, vocês foram resgatados. Então, basicamente, esse mundo, essa era, ela é guiada o quê? Por luxúria e engano. As concupiscências do engano. O que é concupiscência? Desejos fortes da mentira, que controlam o homem. Vocês são agora controlados pelo poder da verdade. E nós não somos mais entregues a essa realidade. Então ele contempla o perdão de pecados, o resgate, e você vê, ele diz, segundo a vontade de Deus. Não foi vocês não queriam sair desse século mau, vocês não queriam Deus, vocês amavam as trevas, mas tudo isso é por causa do plano eterno do Pai, que incluiu vocês em Cristo. É o que ele está dizendo. Quando ele contempla, qual é a resposta dele? É doxologia, a quem seja a glória para sempre, amém. Na Bíblia, a doxologia está sempre ligada àquilo que mais glorifica a Deus, a manifestação maior da sua glória. Por isso que eu disse aos irmãos, ela nunca está ligada a essas coisas mundanas. Glória a Deus, Deus me honrou, glória a Deus porque nós ganhamos o jogo de futebol, vaga no estacionamento, glória a Deus por isso, glória a Deus por aquilo. Isso é banalizar. Certamente todas as coisas da nossa vida vêm de Deus, nós somos gratos a Deus, mas a doxologia, aquilo que é o coração que pressiona e explode em adoração, não é porque eu ganhei um carro novo, porque eu tenho uma casa. Tem gente totalmente enfiado no pecado, no inferno, e que tem um carro melhor que o meu, e que tem uma casa melhor que a minha, e que tem mais dinheiro que eu no banco. Não é isso. Quando a minha doxologia é sobre isso, eu estou com aquele cara lá, você vê, Deus está dando. Isso não é isso que manifesta a grande glória de Deus. Eu ganhava dinheiro, tenho um carro, uma casa. A Bíblia nunca é assim. Paulo está aqui, ele começou, e a admiração dele, quando ele olha para o Evangelho, ele só falou uma frase, mas ele compreende toda essa verdade, ele explode, ele está em combustão espontânea. É assim que nós estudamos a verdade, as doutrinas da graça, as doutrinas da salvação. Não me venha alguém me dizer que as doutrinas da salvação não são fundamentais, como as pessoas dizem. Só isso gera verdadeira doxologia, só isso mostra a glória final de Deus. Não há um solo Deo Glória sem um sola gratia, sem um solos Christus, sem um solo Escritura. Não há doxologia verdadeira. Isso é o coração de tudo. Ele não está mais preso nas paixões do engano. Paulo vê, eu era parte desse mundo perverso, mas não sou mais, porque Deus na eternidade me amou, Ele me colocou em Cristo. Então ele explode em doxologia. A Ele seja a glória. Vê? Eu só lhe deu glória. Quem fez isso? Foi o Pai, foi porque Ele quis, foi porque Ele fez esse plano, foi porque Ele me incluiu para mostrar sua sabedoria infinita, para mostrar a beleza de Cristo. Foi por isso. Então essa pressão aumenta com o Evangelho e explode em doxologia. Sempre é assim na Bíblia, é sempre assim. Por exemplo, em Romanos 16, no final do livro, Paulo faz uma maravilhosa declaração, não é? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Essa é uma palavra-chave, não é? Ele está falando sobre estabelecer. Como é que Ele nos firma? Como é que Ele nos estabelece? É com o Evangelho. Como é que nós estamos seguros para sempre? Como é que nada nos separa do amor de Deus? Como é que nunca um filho de Deus, nenhum daqueles que Ele deu ao seu filho, como Jesus diz, todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Como que isso acontece? Ele diz, segundo o meu Evangelho. Então ele diz assim, ora, aquele que tem o poder para confirmá-los, pelo meu Evangelho, para firmá-los, para levar vocês até o fim, e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto, nos tempos passados, ou em todas as gerações, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a
crer nele, ou seja, homens de todas as nações, tribos, não é? O que ele está falando, você diz? Ele está falando um monte de coisas aí, é um texto enorme. Não, mas ele está falando apenas sobre uma coisa. Paulo está falando sobre uma coisa usando várias frases, isso é muito comum, não é? Para fixar. A literatura hebraica, por exemplo, faz muito isso, diz a mesma coisa de várias formas, às vezes, 5, 6, a bênção, por exemplo, de Arão, fala a mesma coisa de várias formas diferentes, faz assim para enfatizar. Então ele está falando sobre uma única coisa, ele está falando sobre aquele que é poderoso para vos confirmar, estabelecer. Ele usa uma palavra em grego, starizo, significa totalmente estabelecido, inamovível, sabe? Algo mentalmente estabelecido como verdade, significa ancorado, significa fixo, significa confirmado, inabalável, totalmente diferente do mundo. Olha para o mundo à sua volta, olha o mundo à sua volta, as pessoas são confusas, elas, como eu estava dizendo no início, as pessoas elas não encontram o consolo e o descanso em algo inamovível, elas encontram em coisas que estão mudando o tempo todo, então elas não podem ficar assim, firmes. Elas encontram isso no romance, elas encontram isso na vida, na saúde, mas fica doente, o romance acaba, o amor da vida dela morre. Paulo está dizendo, não, o mundo é confuso, caótico, instável, agitado, inseguro, ignorante. Eles não têm um lugar para ficar, não têm um lugar para botar os pés. Eles não têm defesa contra o diabo. Não tem nenhuma defesa contra o diabo e suas tentações. Eles são escravos do diabo. Eles não têm defesas contra o pecado, eles são escravos do pecado. E eles não têm nenhuma defesa contra a ira infinita de Deus. Não tem, são indolentes, desordenados, agitados como as ondas do mar. Isso é o mundo. Assim são as pessoas não regeneradas. Eles não têm um lugar para ficar, eles não têm um lugar de segurança, eles não têm um lugar em que seus corações possam descansar, mas para vocês que foram regenerados, vocês estão estabelecidos, estão fixos, nós estamos firmes, nós estamos resolvidos, nossa identidade vem de algo que não muda, nossa identidade não vem do nosso dinheiro, nós não nos sentimos mal e sem autoestima porque temos pouco dinheiro, ou mais dinheiro, ou menos dinheiro, porque não é, essas coisas, a nossa identidade vem de outro lugar, não vem de onde o mundo vem, nós somos confirmados, confiantes, inabaláveis, imovíveis, nós somos sólidos. Por quê? Como isso aconteceu? De acordo com o meu evangelho. Está vendo? Não é lei, não de acordo com o que eu fiz, mas de acordo com aquilo que Deus fez, aquilo que Deus fez em seu Filho, e a pregação a respeito de Jesus Cristo. Ambos são revelação que vem de Deus. A pregação sobre Cristo, sobre o que Ele fez, a boa nova, a boa notícia, o Evangelho. Então ele diz, de acordo com a revelação do mistério que foi mantido oculto durante todos os séculos passados, mas que agora foi manifesto. Esse é o caminho que Paulo descreve do Velho ao Novo Testamento, o mistério, desde o início, tudo que Gênesis falava era sobre Cristo, tudo que Êxodo falava era sobre Cristo, tudo sobre a aliança eterna é sobre Cristo, todo o plano de Deus não era sobre você, nem sobre eu, era sobre Cristo, mas esse mistério estava oculto em todas as gerações, estava só no coração de Deus. Alguns homens viram isso distante, viram isso como uma sombra, mas não nós. A nós foi revelado isso, você foi criado pelo evangelho que eu prego. Ele está dizendo o evangelho sobre Cristo, então, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas. Então ele fala de acordo com o mandamento do Deus eterno. Deus ordenou isso à palavra, e a sua palavra cumpriu isso. Ela começou a falar sobre Cristo no Éden, e começou a falar mais sobre Cristo em cada sacrifício, em cada coisa que Ele estabeleceu no tabernáculo, na cortina, no véu, no altar, na propiciação, no bode expiatório, tudo é sobre Cristo. Aí depois, no Novo Testamento, agora isso explodiu em realidade para nós. Foi dado a conhecer a todas as nações, tribos, para a salvação. Esse é o ponto. Então ele está cheio de gratidão. Essa é a verdade salvadora. O que acontece? Ele está no final do livro de Romanos. Então
Então no versículo 27, depois que ele fala sobre isso que eu falei, falar a mesma coisa com várias palavras diferentes, acontece uma doxologia, ele explode em doxologia. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Paulo sempre que fala do Evangelho explode em doxologia. Se o teu louvor hoje não foi por isso, ou se não foi uma pressão enorme no coração que explode em doxologia, se não é isso, segunda, terça, quarta, quinta, você não está entendendo. Sabe, glória a Deus, olha isso aqui, esse carro aqui maravilhoso, olha essa vaga no shopping, o supermercado não estava cheio, ridículo. Ele é surpreendido com a sabedoria de Deus, ele está maravilhado com o plano de Deus, com a beleza de Deus, com a beleza de Deus em Cristo. Doxologia, então, é a única resposta apropriada à sabedoria eterna de Deus, manifestada em Cristo, para a sua glória infinita, ser adorada por todos os séculos vindouros. Então a verdade se instala em nossos corações. Nós recebemos graça, Paulo diz, de compreender a verdade. Isso não encanta o coração de vocês. Isso não começa a criar aquela pressão como na garrafa de champanhe que vai explodir em doxologia. A graça de acreditar na verdade foi dada a vocês, a graça de crer em Cristo, ele fala. Também a graça de padecer com Ele. É o poder de Deus trabalhando na vida de vocês, desde o nascimento de vocês, não, desde a eternidade, criando cada passo dos seus antepassados, milhares de anos atrás, até chegar a você, para você nascer no lugar certo, na hora certa, ter os eventos certos na sua vida, para chegar aquele momento, a plenitude dos tempos naturais, igual chegou a plenitude dos tempos de Jesus voltar, de Jesus nascer no mundo, toda a história que Deus conduziu, milhares de acontecimentos, Ele fez isso também a respeito de todos os eleitos, e Ele fez isso até você nascer no lugar certo, na hora certa, para conduzir sua vida através de coisas que pareceram ter sentido, serem até horríveis, para chegar no momento certo, Ele chamar você. Ele chamar você com um chamado eficaz. E agora você está seguro, você tem essa estabilidade. Qual é a reação? Doxologia. Porque está pensando no Evangelho, ele explode em louvor e adoração ao único Deus sábio, por Jesus Cristo, seja a glória para sempre. Quero ver Paulo falando isso porque achou uma coisa bonita, tinha vaga para ele colocar umas coisas dele. Doxologia, querido, doxologia. Fala sobre essas coisas grandiosas a respeito de Deus. Nós não estamos mais nas areias movediças, na areia movediça do mundo, que vive pelas concupiscências do engano. Nós estamos na verdade que esteve oculta desde todos os séculos. Quando eu penso nisso, Paulo diz, quando eu penso na cruz, quando eu penso no plano eterno, na eleição, vai aumentando a pressão e Paulo não aguenta, ele vai escrevendo e 1 Timóteo, por exemplo, 1, aqui novamente nós encontramos essa fonte motivadora. Ele escreveu para Timóteo, que era seu filho na fé, e ele quer instruir Timóteo, mas é óbvio que ele começa a falar a respeito do que o Evangelho faz, e isso vai acabar em doxologia. Ele diz assim no capítulo 1, versículo 13, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância na minha incredulidade. Paulo se identifica, eu era um blasfemador, nunca busquei Deus, eu odiava Cristo. Eu era o maior inimigo de Cristo, assim. Se alguém amasse Cristo, eu já odiava aquela pessoa. Eu já tinha vontade de matar aquela pessoa. E eu não só tinha vontade, não, eu matava mesmo. Eu levava as pessoas para a cadeia, eu levava mulheres, crianças, não tinha limite para o meu ódio a Cristo. Ele diz, essa é uma afirmação fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Sabe, esse era um resumo do Evangelho que na igreja primitiva era usada, por exemplo, para que as pessoas, logo que se iniciassem, tivessem uma ideia assim, do Evangelho. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas você vê que Paulo, ele acrescenta, para salvar os pecadores, aquilo que já era comum, ele acrescenta na sua liberdade, na verdade inspirada, né? Que veio para salvar os pecadores, salvou ele que era o pior de todos os pecadores, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para
que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e misericórdia, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Paulo acha que ele é o pior dos pecadores. É óbvio que Paulo, ele não fez uma pesquisa, não contratou o Ibope para entrevistar todos os pecadores, para pensar, para depois olhar a lista de todo mundo e pensar, será que eu sou pior que esse? Será que eu sou pior que esse? Não é isso. É que o verdadeiro arrependimento sempre acaba com toda a comparação. O homem verdadeiramente arrependido, ele nunca acha que alguém é pior que ele, ou que alguém fez coisas pior que ele. Ele não se compara com mais ninguém, ele sabe a escuridão do seu coração, ele sabe a feiura do pecado. Nos outros ele só pode imaginar, será que como essa pessoa é, como ela pensa, como ela não pensa, o que acontece na vida? Em mim eu sei como era, eu sei como é minha mente, eu sei como meus pensamentos mais profundos, eu sei como o orgulho me guiou, eu sei. Dos outros eu não sei, sobre mim eu sei. Portanto, eu não acredito que possa ter coisa pior do que tudo que habitava em mim. Eu sou o pior dos pecadores, o mais miserável de todos os pecadores. Enquanto você, em qualquer situação, ainda é capaz de olhar para alguém, você não tem um arrependimento bíblico. Enquanto você olha aquele publicano ali, ele não faz isso. É por isso que quase toda... sempre que as pessoas começam a falar quanto tempo eles oram, quanto tempo não oram, é péssimo, né? Porque sempre isso são termos de comparação, né? E as pessoas acham que realmente isso tem algum peso, algum valor, porque se você tivesse horas diante de Deus porque você se deleita, você nunca está com a sua esposa tantas horas e pensa, eu fico 4 horas com a minha esposa, o vizinho só fica 3. Pensa isso, é ridículo. Isso é ridículo. Fico com a minha esposa, eu quero nem saber quanto tempo o vizinho fica, isso é problema dele, não é? Eu fico com a minha esposa, eu adoro ficar com a minha esposa, eu quero ficar com ela o maior tempo possível. Quando eu começo a falar, não, eu fico 3 contigo, ó, tá vendo? O vizinho só fica 12, sou o marido melhor. Está errado, você está vendo? Está fora. Paulo é assim, quando você entende um pecado teu, você é como Davi, eu fiz o que era mal aos teus olhos, não há desculpa, para que tu seja justo ao me julgar, não há nenhuma desculpa, aquela pessoa ali, aquela lá, ninguém é pior do que eu. Eu nunca matei alguém, aquele cara matou, mas, Deus, se tu me colocasse nas mesmas situações, meu coração é tão mau que eu faria qualquer coisa. Não há nada que um pecador faça que eu também não faria. Não há nada. Meu coração é escuro nele mesmo, filho da ira. Então, Paulo, ele chega à conclusão que ele é o pior, não é por comparação, é porque ele está dizendo, o meu coração eu conheço, dos outros eu conheço. O meu eu sei que é muito ruim, eu era o pior. Acho difícil imaginar alguém pior. Você está livre, está livre. E você vê ele diz, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua grandeza. Ou seja, se Deus quer mostrar graça e misericórdia, em mim que sou o pior, Ele mostrou a maior graça. É uma graça maravilhosa. Vê? A graça não é comum para o apóstolo Paulo. E usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. As 2 últimas palavras, a vida eterna, eu não posso falar sobre todas as coisas, porque eu quero só olhar por alto essas doxologias. Eu nem posso olhar todas elas, porque seria uma obra impossível, né? Mesmo que eu quisesse ficar todo domingo pregando sobre isso. As 2 últimas palavras, vida eterna. Os pecadores merecem o quê? Morte eterna. Julgamento, condenação, ira infinita, lamento, ranger de dentes, o fogo que nunca apaga, o verme que nunca morre. Eu sou um pecador, eu sou o pior, eu merecia isso ao infinito. Tudo em mim era terrível, vil, pecaminoso. Paulo pensa, mas eu recebi graça, eu recebi misericórdia. E Deus fez isso para o pior dos pecadores, para mostrar sua multiforme graça. Ele fez para demonstrar isso, sua paciência perfeita, como realmente a obra de Cristo é perfeita, se ela pode redimir e justificar um homem como eu, realmente pode apagar qualquer coisa. O que ele fez naquelas 3 horas pode apagar o inferno de qualquer homem, e porque fez comigo, ele foi além
do que nós podíamos imaginar como misericórdia. E se ele escolheu o pior, porque ele não pode ter escolhido qualquer um? Como é que eu posso olhar para um ser humano e pensar, isso aí não deve ter sido escolhido? Ele me escolheu. Paulo diz, o pior. Então todo mundo deve ter esperança de que não é pela ruindade que você não vai ser escolhido. Não é? E nem pela bondade que alguém é escolhido. Deus faz tudo segundo o beneplácito da sua vontade. Eu que era um blasfemo, perseguidor, matei cristãos, eu fui o pior, um agressor violento. Ele me salvou para mostrar. E está dizendo, olha, é maldade incomparável. E a vida aqui, e quando fala vida eterna, ele não está muito ligado no eterno, ele está ligado na vida. Eu preguei isso aqui na quinta-feira, não é? Sobre Jesus falar que ele era o pão da vida, e ele usou em vez de usar bios. E isso não era... Como eu estava dizendo, não posso repetir o que eu disse quinta-feira, que aí lá ia mais 1 hora e pouca. Que eu falei só a respeito disso. Não é uma palavra zoe, a vida do tipo de Deus. A palavra já existia, mas fala sobre uma qualidade de vida, fala sobre a verdadeira vida, a vida que vale a pena. Eu até usei a figura de um menininho que sentou no hotel, assim, com o pai, numa piscina de frente para a praia, e falou para o pai assim, pai, isso é vida. Isso é vida. Quer dizer, o menininho lá de 8 anos, ele estava dizendo algo que aqui em português fica com a mesma palavra. Porque, como é a mesma palavra, alguém precisa dizer, você estava morto? Como é que teve vida? Você já tem 10 anos, moleque. Você estava vivo. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, isso aqui é uma qualidade de vida. Isso aqui é viver de verdade. Isso, se fosse um grego, ele dizia, isso é zoe. Isso é zoe. Agora, Jesus estava dizendo que as pessoas buscam o zoe em todos os lugares errados, que são o quê? São incertos, buscam o descanso, buscam a vida, essa coisa que... Mas que só nele, o pão que desceu do céu, você encontrava isso. Ele fala sobre... Nós meditamos sobre como a alimentação é uma metáfora boa para isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele não está focado no eterno, porque... O inferno também é eterno, existir para sempre, todos nós vamos existir. Ele está focado na vida, e não na existência. A ênfase não está sobre o eterno, o inferno é eterno. A vida eterna é uma vida cheia da contemplação da glória de Deus, onde há delícias perpetuamente, meu coração encontra tudo aquilo para o qual ele foi criado para se deleitar, descansar e ser feliz. Então, ele diz como a glória do Evangelho pega o pior e coloca nessa posição incrível. Essa misericórdia suporta tudo isso, é incrível, ele está dizendo, ele está maravilhado. E ele dá o seu próprio testemunho. Então, quando Paulo acaba de falar sobre isso, você vê, Paulo não pode, ele estava só instruindo Timóteo no pastorado e tal, mas ele começou a falar sobre o Evangelho, ele começou a pensar no Evangelho em termos dessa grande salvação, dessa grande misericórdia, de como ela é soberana, de como ela vem para quem não está buscando Deus, para quem está odiando Deus. Não tem essa coisa de que o cara está buscando, ninguém busca Deus. E quando ele começa a falar sobre isso, o pior dos pecadores, como a graça é grande, chega no 17, ele explode numa doxologia. Sempre que as doxologias estão ligadas a essas verdades maravilhosas a respeito de Deus, manifestado em Cristo, no seu plano eterno. Como eu disse, nunca é uma coisa banal. Aí ele chega no 17, ele explode. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, seja a honra e a glória para todo sempre. Quando você tem o Evangelho, você vê, não teve nada sobre o homem, não foi o homem que quis, o homem odiava, o homem não buscou, é tudo sobre Deus fazendo. Deus fez tudo, Deus deu o dom da fé, eu estava indo matar gente, Deus me chamou, e me mudou, me deu um novo coração, me deu um coração circuncidado, igual nós cantamos hoje. Sempre que ele está falando sobre o Evangelho, quem é que recebe agora? Aonde chega o sol lhe deu glória? Quando ele fala sobre tudo aquilo que os outros braços da reforma resumiam, ele chega ao Rei eterno, imortal, invisível, a ele seja a honra e a glória para todo sempre, amém, amém. Paulo está sobrecarregado, a graça, a glória da salvação, manifesta antes da fundação do mundo, mas que só agora foi manifesta, ele diz, nós agora sabemos a verdade.
Então ele explode, é ter o Rei eterno, imortal, invisível, único Deus, seja honra. Por quê? Por causa da vida, isso é vida eterna, é contemplar Deus assim, a verdade que salva, o perdão que nos livra, isso enche o nosso coração de uma pressão que explode em doxologia, sempre assim. Eu estou contemplando o perdão dos meus pecados, eu estou contemplando carro, emprego, casamento, eu estou contemplando o perdão dos meus pecados, estou contemplando a ira infinita de Deus em Cristo, estou contemplando a ira de Deus que era para estar em mim, eu estou contemplando que eu era o pior dos pecadores, estou contemplando que Ele me chamou a si mesmo, e sempre ao contemplar essas realidades, flui doxologia. Adoração não tem nada a ver com estratégia para agradar jovens, velhos, crianças, não crentes. Doxologia, adoração, não tem nada a ver com não cristão. O culto é feito para Deus. Nós saímos pelo mundo pregando o Evangelho. E aqui nós também falamos sobre o Evangelho, mas o culto é totalmente para Deus. Nós não nos importamos se o culto alguém gosta do culto, alguém não gosta do culto. O culto é o coração de pessoas cheias da verdade do Evangelho que explode em doxologia. Efésios 1, o tempo está acabando, né? Pelo menos eu descobri que eu tenho energia e a voz não acabou ainda. Paulo diz, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É o Evangelho, você vê. Paulo começa o livro de Efésios no lugar mais alto que a Bíblia pode ter. Então ele fala sobre nós sermos eleitos antes da fundação do mundo, que nós somos santos. Essa é a frase mais longa da Bíblia. São vários versículos que no original é uma frase só, sem ponto. Paulo está falando tudo isso num fôlego só. Tudo isso. E ele diz que nós fomos predestinados para sermos santos, irrepreensíveis, tanta coisa está lá. E Paulo vai falar sobre eleição, sobre santificação, por causa da predestinação. A santificação, ela não é... Eu fui escolhido, eu fui eleito em Cristo, eu fui predestinado para ser santo. É a eleição, é a predestinação que está fazendo isso. Não tem nada a ver a minha aceitação com a minha santificação. A santificação é o fruto daquilo lá. Eu fui predestinado para ser santo. Ele fala sobre glorificação. Então ele diz que Ele nos amou antes que nós tivéssemos existido, ainda antes da criação do mundo. Ele nos predestinou para sermos filhos, em amor nos predestinou para Ele, para sermos filhos, para nos adotar, não só para nos salvar, mas para nós sermos mais do que os anjos, né? Sermos filhos de Deus em Cristo, e não como peregrinos e forasteiros, ele diz. Então ele expressa a intenção da vontade de Deus, como Ele é gentil, porque Deus fez tudo isso, para mostrar a sua glória, mas qual o resultado disso também para nós? A nossa eternidade inteira é uma efusão da bondade de Deus. Por exemplo, em Efésios 2,7 diz assim, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Não é um versículo incrível? Diz que Deus tem tanta bondade para manifestar para nós em Cristo, tantas coisas, que Deus vai usar a eternidade inteira para mostrar isso, porque só a eternidade dá para caber a bondade de Deus manifestada por nós. Então você vê, ele vê a eleição, ele vê a justificação, ele vê a santificação, ele vê o amor, ele vê a adoção, ele vê a intenção de Deus. Para o versículo 7, no amado, nele temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos nossos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. E no verso 8, nós recebemos a sabedoria e discernimento para conhecer o mistério da sua vontade. Como é que nós conhecemos esses mistérios maravilhosos do Evangelho? Porque Ele nos deu sabedoria, Ele mudou nossa mente, o qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Tudo isso continua a adicionar. No versículo 11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ele está chegando no fim da sua frase enorme, longa, sem ponto. Isso é um absurdo gramático, né, que Paulo faz, mas ele não quis botar ponto nenhum, ele quis ir falando tudo, sabe assim, pronto, falei, acabei, disse tudo, assim. Paulo fez isso. Você nunca vai ver um texto com uma sentença tão gigantesca, que é uma frase só, e ele diz, nele
quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E Paulo está dizendo, nós temos uma herança eterna, como Pedro diz, uma herança sem mácula, imarcessível no céu, que não pode ser corromper, não pode ser destruída. Ou então Paulo em Romanos 8, nós estamos indo, ele diz, para herdar todas as coisas. A gente não diz que Jesus é o dono de todas as coisas, ele é dono do universo, ele é dono do céu, ele é dono de tudo. Tudo foi criado por ele e para ele. Mas há uma coisa incrível. Paulo diz, nós somos co-herdeiros com ele de todas as coisas. Tudo que é de Cristo é nosso, o universo vai ser nosso para sempre. Não é só que a gente vai estar no universo, ele vai ser nosso. Tudo vai ser nosso. Porque nós somos co-herdeiros com Cristo. E então Paulo começa no passado, o presente, o futuro. Nós vamos estar irrepreensíveis diante dele, porque ele nos predestinou para sermos seus filhos, ele predestinou nossa redenção, nossa santificação, ele nos deu uma herança eterna, e para garantir tudo isso, para que você vivesse em paz, ele nos deu o selo do seu Espírito. Quando vocês creram, Paulo diz, Deus foi lá e colocou o seu selo. O rei colocava o seu selo para dizer, isso aqui é do rei, ninguém pode mexer nisso, todo o poder do rei está sobre isso aqui. Deus está dizendo, Paulo está dizendo, o poder infinito de Deus garante isso em vocês. Você pode dizer assim, mas eu estou olhando para isso tudo, e realmente essa frase tem o evangelho todo mesmo, não tem ponto, mas eu não estou vendo a doxologia. Mas é que não tem mesmo no fim. A doxologia aqui vem no início. Paulo, ele quando pegou a pena e pensou no que ele ia escrever, esse texto, que é o texto mais incrível de toda a Bíblia, quando ele pensou, é óbvio que antes de você escrever algo, algo está na sua mente. Algo está na sua mente. Ele não era uma máquina, né, que estava escrevendo coisas. Paulo, quando pensou em tudo que ele ia escrever, naquela frase mais longa, já escrita, que resumia todo o plano eterno de Deus, tudo que Deus fez, ele não pôde esperar. Quando ele pensou em tudo que ele ia escrever sobre o Evangelho, ele começou com a doxologia. Em vez da doxologia vir no final, ele começa assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Está vendo? Ele começa com a doxologia, foi tudo ele, para a glória dele, para mostrar a sua multiforme sabedoria. Ele vai dizer, nossa herança, toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, nós estamos sentados em Cristo, à direita de Deus, todas as bênçãos espirituais, crer, se arrepender, santificação, tudo nós recebemos nele, no amado, porque fomos escolhidos nele. Estamos falando disso, queridos, de bênçãos espirituais infinitas, é isso que gera a doxologia na Bíblia. Não estou falando sobre, sabe, graças a Deus, meu cabelo é lindo, sabe, um monte de ímpio tem cabelo lindo. Meu rosto está tão lindo, glória a Deus. Um monte de gente que odeia a Deus tem um rosto mais lindo que o seu. Não é possível. As doxologias na Bíblia nunca estão ligadas a essas coisas. A beleza física é bom, mas é efêmera. Vai acabar, vai ser comida pelos bichos. O dinheiro, o pôr do sol que está vendo, até o teu olho que está vendo o pôr do sol. É efêmero. Tudo que Deus faz com a salvação é algo que nós vamos cantar para sempre, quando esse mundo tiver passado, sabe, quando esse corpo for decomposto, eu ganhar um novo corpo, eu vou estar cantando sobre as mesmas coisas que eu canto hoje. Mas se eu estou lá, glória a Deus pela vaga no estacionamento, isso é ridículo. Você vê? É por isso que, a maior parte dos cristãos louvam a Deus de maneira assim, essa coisa rasteira. E também estão reclamando quando o trânsito está engarrafado, porque ele fica, glória a Deus, porque a Brasil está vazia hoje. É óbvio que amanhã, quando a Brasil estiver toda entupida, ele, em vez de dar glória a Deus, vai dizer, que droga, essas pessoas, esse trânsito, é culpa do governo, é culpa do quem. Não é assim? É assim. Mas se tivesse estado ali fluindo doxologia na Brasil vazia, ia fluir doxologia na Brasil cheia. Se ele estivesse fluindo doxologia com a casa bonita, ia fluir doxologia no barraco. É por isso que Paulo diz, eu sei estar contente em qualquer situação.
Eu sei ter muito, porque quando eu tenho muito, eu não faço doxologia sobre o muito, eu faço doxologia sobre as minhas riquezas infinitas. Quando eu não tenho nada, que diferença faz? Eu não fazer doxologia sobre aquilo mesmo, eu continuo fazendo doxologia sobre a mesma coisa. Tudo está no lugar, eu estou num lugar inamovível. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, nos abençoou. Eu ia olhar uma doxologia em Filipenses, mas não vou pular. Não que eu olhei todas as doxologias em cada... Né, porque está cheio de doxologia nas cartas de Paulo, as cartas de todos os apóstolos. Mas em 2 Timóteo 4, este é um momento triste na vida de Paulo. É o último livro que ele escreve na Bíblia, e é o último capítulo. É o canto do cisne, ele vai morrer. Essa é a última carta, ele vai morrer de uma morte horrível, de uma morte sangrenta, ele vai ser assassinado. O que você escreveria se você fosse ser assassinado? Se você soubesse, depois de estar preso há algum tempo já, há bastante tempo, e você soubesse que finalmente você vai ser assassinado, o que você escreveria se as suas doxologias fossem sobre essas coisas efêmeras? Certamente você ia estar deprimido. Mas nós sabemos, a história conta que Paulo foi decapitado. Nós sabemos que ele teve que acordar de manhã cedo, um carrasco chamar ele e falar, vamos lá, está na hora, acabou, chegou um momento, vamos cortar a sua cabeça. Nós sabemos que ele teve que andar pelo cadafalso, colocar a sua cabeça lá, e isso é horrível. E antes da sua morte, naquele momento doloroso, ele estava sentindo a deserção de todas as pessoas ao seu redor. E ele está falando com Timóteo, ele está preocupado com a fidelidade de Timóteo, ele está preocupado com a ausência dele, que Timóteo viva uma vida que honre a Deus no mundo e proclame a verdade. Então, nesse capítulo inteiro, ele lembra ele a respeito disso. Não é? Ele diz para ele não ser tímido, que ele não tenha medo, que ele não fique assustado com as coisas, que ele seja realmente um baluarte da verdade. Ele lembra que Demas, ao amar o mundo e nunca ter tido um coração realmente cheio dessas doxologias, ele abraçou o mundo mal, porque, como João diz, foram embora porque não eram dos nossos, ou seja, não foram regenerados, porque senão nunca iriam. Homens regenerados foram eleitos na eternidade, predestinados para serem santos e glorificados. E ele diz que Alexandre, o ferreiro, causou a ele muitos males. Em 2 Timóteo 4,14, ele tinha inimigos que, além das aflições dele, faziam mal diretamente a ele. No 16, ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém me apoiou, não apareceu nenhum irmão. Quantas igrejas Paulo fundou, queridos? Esse é o homem mais usado por Deus na história. Isso é triste, isso é triste. Ele tinha que se levantar para se defender, ele não viu nenhum rosto amigo. Ele viu um monte de pessoas com ódio. Ele viu um monte de pessoas odiando, um monte de pessoas querendo a sua morte. E ele olhou para aquelas pessoas, não tinha alguém para testemunhar a seu favor, ninguém para dizer, olha, não é verdade, esse homem não é alguém que está contra o Estado romano. Não tinha ninguém lá, todo mundo ficou com medo, todos fugiram, ele diz, todos tinham medo de se associar comigo, eles todos me abandonaram. E em sua compaixão ele diz que isso não seja contado contra eles, que Deus não conte contra eles essa deserção em massa diante do perigo. Ele diz então, na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. Não é maravilhoso isso? E todos os gentios ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Sabe o que ele fez, queridos? Ele pensou, eu vou ser julgado, eles vão me dar a palavra, eu vou me defender. Eu vou pregar o evangelho para eles, é o que ele está dizendo. Mas Deus estava comigo, Ele me deu força, todo mundo me abandonou porque estava com medo de morrer, sei lá, ser preso. Mas eu, em vez de pensar na minha morte, eu pensei, eu vou pregar para essas pessoas. Quando é que Nero, quando é que esse tribunal romano vai poder ouvir o evangelho? Vai ser a única vez que um pregador vai poder estar diante deles e eles vão esperar para ouvir. Então não vou me defender nada, eu vou falar sobre o evangelho. É o evangelho, eu vou falar sobre o evangelho para eles. Ele falou no julgamento dele.
E ele disse que o Senhor levou ele da boca do leão, mas não da maneira que nós imaginamos. Ele diz: o Senhor me livrará de toda má ação. É uma confiança. Por quê? Porque ele pertence ao Senhor. O Senhor protege os seus, o Senhor cuida dos seus. Ele tinha dito. Ele disse: apesar da traição e do ódio dos judeus, do ódio dos gentios, apesar da malícia de Satanás, da impiedade do Império Romano, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Ele disse: eles vão me matar, mas o que eles vão fazer? Deus vai me livrar de todos eles e vai me levar para casa. Para casa, eu vou pregar para eles. Ele tem essa segurança, essa garantia. Ele está dizendo: os meus amigos na terra, eles são falhos à beça, eles na hora H mesmo, eles falham, mas não tem importância, porque eu tenho essa fonte inamovível, tenho o Evangelho no meu coração. Então, eu, em vez de ficar com medo, eu me levantei lá e preguei o Evangelho para aquelas pessoas. E mesmo quando eles me matarem, o Senhor vai me livrar, porque eles vão me matar pensando que vão estar fazendo mal a mim, mas não vão estar me jogando nos braços de Cristo. E o Senhor então me levará para o seu reino, me levará para o seu reino. Essa é a segurança. Que ele nunca descansou. Ele tinha amigos, ele amava os seus amigos, mas o amigo dele não era o descanso dele. Quando os amigos faltaram, ele ficou lá sem. Ele estava lá. Ele tinha a verdade eterna em Cristo. Eu tenho a vida eterna, eu tenho essas bênçãos espirituais. E ele sabia, não é? Como ele declara em Romanos, essa segurança incrível: nada nos separará do amor de Cristo, nem a espada, nem a morte, nem a tribulação, nem nada disso. Paulo não falava essas coisas por falar. Cada vez que ele encontrou com essas coisas, e até o fim aqui, ele experimentou o poder dessa verdade do Evangelho, que sempre gerou essas doxologias nele. Então, como é que ele encerra isso? A sua última carta, quando ele está indo para ser assassinado, ele diz então: ele vai me levar para o seu reino, a ele seja a glória para todo sempre, amém. Ele terminou com doxologia. Assim que a vida dele está acabando, não está acabando com uma nota triste, está acabando com doxologia, não importa qual aspecto da salvação que Paulo pensou, acabou em doxologia. Se ele pensava no perdão, doxologia. Se ele estava pensando sobre o resgate que a expiação traz, doxologia. Se ele pensava sobre a verdade salvando e nos dando o dom para crer, doxologia. Se ele pensava sobre a vida eterna e a todas as bênçãos espirituais em Cristo, doxologia. Se ele pensava sobre o fornecimento de todas as necessidades, sabe, para viver para a glória de Deus no mundo, doxologia. Se ele pensava sobre a segurança e o fato do Senhor preservar ele, mesmo que os homens o assassinassem, doxologia. É a glória de Deus. A Ele seja a glória eternamente, amém. Ao Deus eterno, imortal. Ele tem um plano eterno, Ele fez tudo. Ele graciosamente me incluiu para mostrar a beleza do seu Filho. Nada disso muda nada. E Judas diz assim, em Judas 24, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ele está dizendo: não há como vocês não chegarem no céu. Por quê? Não por causa de vocês cairiam a cada esquina. Se nós pudéssemos perder a salvação, nós íamos perder, queridos. Você ia perder a salvação o tempo todo. Sinceramente, se você pudesse perder a salvação, você vai para o inferno. Judas está dizendo: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar vocês irrepreensíveis com alegria perante a glória. É o poder dele que vai fazer vocês não caírem, que vai levar a ter vocês até irrepreensíveis diante da glória de Deus, da glória do Pai. Vocês não vão ser entregues a cada má ação, a cada intenção do diabo, a cada coisa. Não, vocês vão ser preservados. Ele vai guardar vocês de todo lugar de tropeço que impediria vocês de chegar. É por isso que nada pode nos separar do amor de Deus. Você pode pensar: meu Deus, eu vou ter que ficar diante da glória de Deus. Você não fica pensando nisso? Judas está falando isso. Você vê que isso é uma coisa incrível. Sempre que eu paro para pensar nisso, sempre que a gente pensa nisso, a gente deve ficar meio que impactado, porque você lembra quando Isaías viu só uma sombra da glória de Deus, ele se sentiu imundo.
Ele se sentiu, ai de mim, que eu vou perecer. Eu vi a glória de Deus. Mas aqui Judas está dizendo, ele vai colocar vocês diante da glória de Deus. Isso é assustador. Quando eu olho para o meu coração hoje, para a minha mente, para os pecados que eu cometi hoje. Você ficar na presença final do próprio Deus, diante dos olhos de Deus. Mas há uma palavra incrível aqui, ele é poderoso para mostrar a vocês diante da glória de Deus, irrepreensíveis. Nem os olhos de Deus vão achar algo em vocês que não seja lindo, que não seja perfeito. Tudo que os olhos do Pai vai conseguir ver, do Filho, do Espírito, tudo que eles vão conseguir ver é beleza, perfeição. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Que texto! Então, as pessoas pensam, oh, meu Deus, você está diante de Deus. Quando eu penso em tudo que eu fiz, em tudo que eu faço, todas as coisas, como eu vou estar? Ele diz, vai estar assim, por causa dele, porque ele é poderoso para guardar vocês e fazer aquilo que é necessário. Vocês vão estar irrepreensíveis. Nem Deus achará uma coisa para dizer, ó, está maravilhoso, mas estou vendo um trocinho ali. Estou vendo uma coisa repreensível nesse cara. Não, Deus vai olhar e não vai ver nada. Você imagina você irrepreensível diante de Deus? Como diz o puritano, nossas orações precisam ser, nós temos que nos arrepender das nossas orações, temos que nos arrepender do louvor de Deus. Nós sabemos que o nosso louvor hoje não é digno, não pode chegar diante de Deus, é totalmente condenável. Nosso louvor merece o inferno, nossa oração merece o inferno, nossa obediência merece o inferno. Paulo pensa sobre a vida, todo o pecado, todas as falhas em sua própria vida. Mas ele diz, eu vou receber a coroa da justiça por causa dele. É por isso que ele vai encerrar aquele capítulo final da sua vida com doxologia. Aqui Judas diz a mesma coisa, justo, totalmente perfeito, é assim, isso é a salvação, esse é o perdão, isso é o que Cristo fez. Ele garante que vai mostrar a vocês diante do Pai totalmente perfeito. O Pai vai estar totalmente satisfeito, todas as bênçãos espirituais, por toda a eternidade. Você fez parte disso que Deus começou lá na eternidade passada. E você vai ser cheio de alegria. Quando Judas acaba de falar isso, quando ele pensa em todo o Evangelho, em como o Evangelho é capaz de apresentar homens que nasceram nesse mundo como demônios, irrepreensíveis diante de Deus, como Judas, o que Judas fala, quando Judas pensa no Evangelho assim, ele diz, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Ele acaba com uma doxologia. É incrível como homens como nós, nascidos parecidos com Satanás, vamos estar um dia diante de Deus, porque nós fizemos algo, porque usamos nosso livre-arbítrio, por causa de Cristo, por causa do Pai, pelo que Ele fez. Todas as doxologias são assim. E eu podia olhar outras, sabe? Essa é a vida, esse mundo é cheio de pessoas que se dizem cristãos, mas passam a maior parte do tempo resmungando, queridos. Porque as doxologias deles são ridículas, e são sempre baseadas em coisas ridículas. Quando as coisas ridículas não estão funcionando, eles estão resmungando. Eu quase que tenho vergonha na internet, quase todos os cristãos estão reclamando de coisas lá, e reclamando. Ah, meu trabalho hoje, eu fiquei o dia inteiro em pé, cansou, foi horrível, não sei o quê. As pessoas não sabem como é ruim trabalhar em banco, as pessoas não sabem como é ruim trabalhar no hospital, as pessoas não sabem como é ruim trabalhar no exército, as pessoas não sabem como é ruim. É uma desgraça, querido, uma desgraça. Essas pessoas, um dia que tiver um dia maravilhoso no banco, aumento no trabalho, aumento no hospital, aumento não sei aonde, elas vão dizer, glória a Deus, Deus está me abençoando, tá vendo? É ridículo, é por isso que ele é assim, ele é igual ao mundo. Ele não está pensando nisso, ele vai nos apresentar irrepreensíveis. Se estivesse enchendo ele, e ficar em pé o dia inteiro, o que é isso? O trabalho é difícil, eu vou resmungar alguma coisa sobre isso, ou sabe, a minha doxologia vai ser porque meu trabalho ficou mais fácil. Paulo está vindo perder a cabeça, iam cortar a cabeça dele, ele diz, ao Deus eterno, único, imortal, a Ele seja a glória, para todo sempre. Eles não podem me fazer mal, não podem, nem arrancando minha cabeça, que dirá fazendo eu ficar em pé, trabalhando. Então para de tentar consertar cada ruga do rosto. A vida vai ter rugas, queridos. A vida vai ter aflições. Essa vida é uma vida assim, é uma vida de rugas que acaba na morte.
Isso pouco importa para nós. Olhe para além. Ser um cristão é alguém que está sempre olhando para coisas, que leva a ele essa doxologia, que nada que acontece nesse mundinho pode mudar e pode afetar. Então eu quero terminar com o texto que nós lemos no início, pulando várias coisas, várias doxologias aqui interessantes. Romanos 11, Paulo acaba de concluir o maior tratado, mais claro sobre a salvação. Ele começa lá falando que ele não se envergonhava do evangelho, ele podia pregar em Roma, podia pregar para Nero, e podia pregar para o mendigo, ele não tinha importância, e todo mundo precisava ouvir o evangelho. Paulo não era essas pessoas que para o mendigo tinha coragem de falar, mas aí chegava uma autoridade, aí ele ficava assim. Você vê, quando ele estava diante de Nero, do tribunal, ele falou: eu me levantei e preguei para eles. Quando ele estava diante de Agripa, ele disse: rei Agripa, e pregou para eles. Félix pregou, e quando ele falou assim para ele: estou vendo que você está querendo que eu também creia. Quero mesmo, é isso que eu estou querendo mesmo, eu quero a mesma coisa que aconteceu comigo, eu quero que você aconteça com você também. E ele amarrado, ele não parece ridículo, um cara amarrado diante de um rei no trono, dizendo: rei, tu está precisando ser salvo, rei, tu está perdido, rei, eu estou com dó de você, rei, tu está na desgraça, rei. E o cara amarrado lá, ele até diz assim: tirando as minhas correntes, eu queria que você tivesse as coisas que eu estou experimentando. Então, ele passou por toda a história da salvação, ele começa lá: eu não me envergonho do evangelho, eu estou pronto para pregar em Roma, Roma era a capital do mundo. E ele passou por todo o evangelho, ele começa que Deus colocou toda a raça humana está debaixo da sua ira, ele vai falar sobre justificação, e todo o plano de Deus. Romanos é um livro incrível, até chegar no final de toda essa declaração, o evangelho por inteiro. E quando ele chega no final, ele explode numa doxologia, ele pensa: que podia isso? O homem não... Todos nós, filhos da ira, todos nós odiando Deus, como é que isso aconteceu conosco? Como é que tudo isso que Romanos descreve aconteceu conosco? Ele só pode pensar: foi... Tudo isso é o plano de Deus, tudo isso é a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, e quem lhe deu primeiro a ele para que depois possa ser recompensado? Ele está dizendo: olha, se você entendeu o evangelho, você vai entender que ninguém salvo deu nada para Deus, fez nada, foi tudo ele que fez. E se alguém pensar que alguma coisa no evangelho foi ele que fez e por isso ele está salvo e o outro não está, ele não entendeu o evangelho. Se ele não ficar só espantado com a sabedoria de Deus, se ele não pensar: quem primeiro deu a ele? Não dei nada, ele não fez nada, ele fez tudo, ele operou tudo, quereu efetuar em mim, os seus planos são inescrutáveis, por que ele me incluiu? São seus caminhos eternos. O que ele está falando? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou seja, que coisa externa fez ele salvar um homem, a não ser aquilo que ele mesmo propôs em seu coração? Como diz lá em Efésios 1:11, segundo o beneplácito da sua vontade, ele está dizendo: foi tudo uma ação independente de Deus. Se vocês entenderem Romanos, vocês vão entender que foi tudo uma ação independente de Deus, não teve nada a ver com o homem. Eu era um blasfemo, o pior dos pecadores, como vocês sabem, foi tudo Deus. Ninguém deu conselhos a Deus, ninguém ensinou nada a ele, ninguém fez ele ver: olha, eu vou fazer aqui, vou salvar aquele. Ninguém fez nada, ninguém trabalhou num projeto de Deus, ele fez um projeto sozinho, ninguém editou o que ele fez, ninguém melhorou, ninguém fez nada, ele fez tudo. Todas as linhas do plano eterno são só de Deus. Deus agiu, e por isso um homem estará no céu, como diz Judas, irrepreensível diante da sua glória. Então ele diz no 35, quem primeiro deu a ele para que possa ser pago de volta? O que significa? Deus não tem dívida com ninguém, Deus não tem que salvar ninguém, todos merecem o inferno, ninguém nunca deu nada a Deus, Deus é dono de todas as coisas, Ele botou todos os anjos no inferno, e podia botar todos os homens no inferno, e Ele poderia fazer isso sendo muito justo e sendo amor. Ele ser amor não quer dizer que Ele não é amor porque salvou os homens. A salvação dos homens manifesta que Deus, o amor de Deus, mas não cria o amor em Deus. Deus podia não querer manifestar o seu amor dessa forma, e Ele não devia, Ele não estava sob obrigação. Deus não é o que é porque é o que Ele fez, porque Ele salvou, e quem não salvou e não salvou. O seu plano eterno não foi feito porque Ele tinha uma dívida com ninguém, Ele não deve nada a ninguém.
Seu plano flui das suas riquezas e da sua sabedoria infinita, que na eternidade resolveu manifestar sua glória infinita em seu Filho. Ninguém faz Deus devedor, Deus não é obrigado a ter misericórdia. Deus, Ele mesmo disse em Romanos 9, né? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Paulo está dizendo, essa é uma salvação impressionante. Qual é a resposta dele então para uma salvação impressionante? Para o Evangelho, doxologia, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, sejam dadas a ele eternamente, amém. É um desabafo, queridos, é uma explosão, é a doxologia, sabe, sempre flui de um coração encantado pelo Evangelho. Qualquer adoração nesta noite, em todos os lugares que não foi por isso, não foi adoração coisa nenhuma, queridos. Nem a nossa, se não foi por isso. E se isso é verdade, vai ser verdade amanhã, vai ser verdade terça-feira, vai ser verdade na Brasil engarrafada, e quando ela não estiver engarrafada, quando nós estivermos doentes, ou estivermos indo morrer, quando Paulo estava indo morrer, você vê quando é verdade, é sobre o Evangelho, é sobre essa verdade que vai criando, entra em ebulição em nós, até que explode a tampa em adoração, em doxologia. Então isso nunca vai acabar, porque isso é a eternidade. É a eternidade. Todos nós devíamos estar gritando, a Ele seja glória eternamente, amém, o tempo todo. Não porque tem um carro novo, ou porque tem vaga no estacionamento. O que nós vamos cantar no céu, queridos? Eu podia mostrar as doxologias em Apocalipse. A Bíblia diz assim, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e força, e honra, e glória, e louvor, e aquele que está sentado no trono, e é o Cordeiro. Seja a bênção, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Doxologia quer dizer por causa de quem Deus é, o que Ele fez. É o Evangelho. Enche nosso coração, enche a nossa mente, enche a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira, explode em louvor, explode em louvor. Isso é Apocalipse 5, é o céu, queridos. O que as pessoas vão estar fazendo no céu? Doxologia, digno é o Cordeiro, digno é aquele que está sentado no trono, tudo foi plano dele. Quem foi seu conselheiro? Porque nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui, os redimidos, diante dEle, por causa dEle, porque Ele nos amou em Cristo na eternidade, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. É por isso que nós estamos aqui. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Doxologia devia ser, Senhor Pai, o que resume as nossas vidas. Essa verdade não muda nunca, Deus. Como Lutero disse, nós precisamos do Evangelho todos os dias. E se nós tivermos o Evangelho todos os dias, ele vai explodir em doxologia, Senhor Pai. E o mundo todo verá, Senhor Pai, a tua beleza. Ó Deus, explodindo através de nós, em palavras. Porque nós sabemos que a glória manifesta em palavras. Porque quando nós pensamos essas verdades, quando, Senhor Pai, oh Deus, o Teu Espírito abre os nossos corações para ver as maravilhas, Senhor Pai, do Evangelho, de tudo que Cristo é, de tudo que Cristo fez, e do Teu plano eterno, tudo a respeito disso, nada comum e mundano, Senhor Pai, mas tudo sobre essas coisas, oh Deus, inimagináveis, todas essas sortes de bênçãos espirituais. Nosso coração explode em adoração e louvor. Que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono do céu e vem para morrer.